Bem-vindos ao canal da Academia Brasileira do Cérebro. Esse agora é o momento para a gente refletir a um novo modelo que a nossa equipe, o time Abrace, tem usado para realizar o seu programa de neuroreabilitação dos pacientes. Não que a gente tenha abandonado o clássico, a tríade de encontrar a fluência, a compreensão, a repetição. Por quê? Quando você vai fazer diagnóstico diferencial e você quer buscar a classificação, principalmente pensando na classificação de Boston, você sempre vai levantar esses três pontos. Meu paciente tem discurso fluente ou não fluente? Compreende ou não compreende? Tem compreensão oral ou não? Consegue repetir? Sim ou não? Até porque a gente já sabe que tem alguns médicos e algumas pessoas da área de neurocognição que, se o paciente repete, escreve assim para nós, transcortical, mesmo que ele não saiba qual é o tipo de afasia. E aí, pegando um gancho do nosso vídeo anterior, se você não assistiu o primeiro, é justamente falando sobre como avaliar a linguagem, mas pensando no sistema funcional de Lúria. Com um vídeo bem bacana, bem interessante, bem reflexivo, porque esse é o intuito aqui do nosso canal. Então, mesmo que você não consiga trazer a clássica, você precisa conseguir entender o que é que está acontecendo com os hubs, que são as estações nobres de linguagem, e as áreas funcionais, as redes de conexão, os fascículos, até porque Lúria demonstra isso muito bem. O nosso cérebro não funciona isoladamente. Nós não somos mais localizacionistas, como alguns estudiosos falavam anteriormente. Hoje nós somos planejadores em busca de funções. Nós queremos saber o que aconteceu com a rede neural. Então, com isso, esse modelo que a Brás tem usado é muito espelhado nas áreas funcionais de Lúria, em que a gente vai falar sobre a entrada, a associação e a saída. Então, o que que seria a entrada? A decodificação das informações. E aqui nesse modelo que nós estamos usando, inclusive aqui na Abraço, nós o chamamos de EAS. Entrada, associação e saída. Quando a gente falar na decodificação e a gente pensando nessas questões de áreas primárias, nós vamos falar de decodificação até para o construto da avaliação, desde decodificação auditiva, mas também visual, olfatória, palatal, tátil, ou seja, de todos os sentidos, porque Lúria nos mostra que toda a área primária tem sua representação uma área secundária, que é assim, a área primária recebeu a informação, identificou, mas a secundária tem que entender, analisar aquilo que entrou, para depois enviar para as áreas de processamento mesmo, que vão orquestrar todos esses instrumentos. Então, um instrumento ali começou a dizer o que é, a refinar, a afinar o instrumento, mas para a orquestra, para a banda acontecer, o processamento tem que estar muito bem ajustado. E aqui vai entrar o processamento como compreensão das informações, mas também o processamento lexical. Entra também o processamento fonológico, como consciência fonológica, para vocês entenderem o seguinte: quando você colocar no seu programa de neuroreabilitação, tudo bem, meu paciente tem uma entrada íntegra, mas se a associação, o meio de campo não acontecer, vai impactar na saída. O que é a saída? É o output, né? E aqui a gente entra muito no planejamento, e nesse planejamento, nós aqui não levamos em consideração apenas planejamento motor, mas é
o planejamento do discurso com começo, meio e fim. Então, além da gente falar sobre a ação motora da fala, a gente também fala aqui na saída sobre função executiva. Então, olha como é um olhar frente à circuitaria, às redes. E esse modelo aqui tem sido o que mais facilita para a gente organizar o nosso programa de neuroreabilitação. Porque se o meu paciente tem uma falha na entrada, eu vou buscar terapias que ou ajustem, ou compensem, ou substituem essa falha. Se for na associação, a mesma coisa. Eu vou buscar uma rede neural para me ajudar nessa organização. Em alguns casos, eu vou ter que maximizar, por exemplo, a entrada. Dá mais subsídio de informações receptivas sensoriais para o processamento acontecer. Vou te dar um exemplo: às vezes, seu paciente tem falha na nomeação de um objeto por falha no acesso semântico. Você começa na sua prova, né? Terapêutica para melhorar essa função, você começa a fazer o construto pegando, por exemplo, um objeto concreto e você põe a venda no seu paciente e começa a maximizar o tato, a entrada do tato. Porque o parietal tato é a maior representação cortical que nós temos. Não é à toa que mesmo quando você diz a alguém, eu posso ver o objeto ou ver algo, você também quer tocar, porque o toque dá uma representação para compreensão e esse acesso lexical muito grande, porque ele tem uma riqueza de memória muito grande, né? Porque a memória, quanto maior a sua percepção, quanto maior a sua experiência, sua vivência para esse armazenamento da informação, melhor será quando você precisar recrutar e evocar tardiamente essa informação. Por isso que a área de associativa, já deixo aqui também bem claro, é o que a gente mais usa no nosso processo terapêutico, são as áreas associativas. E, lógico, a alteração tanto de entrada quanto área de associativa vai dar também um impacto na saída. Mesmo que você não esteja falando da saída de oralidade, de questões fonoarticulatórias, mas e o processamento das informações para ter coerência e coesão no seu discurso? Para o seu discurso ter começo, meio e fim. Então, é esse modelo que eu quero apresentar para vocês nesse momento. E pegando o gancho sobre aquela tabela que é a clássica que nós conhecemos, em que fala da tríade sobre fluência, compreensão, repetição, e aí coloca a nomeação como totalmente alterada, porque é isso que os pacientes têm em comum. Vamos fazer agora pensando em entrada. Lembra que entrada nós estamos falando de decodificação. A associação, então, eu entendi e agora eu estou organizando essas informações, tá? Por isso que a palavra é organizada ou desorganizada. E a saída sobre planejamento. Então, quando a gente falar de entrada, nós vamos usar o termo eficiente e ineficiente, que referem-se à entrada da informação verbal, ou seja, ao processo de decodificação e recepção da linguagem em área primária. Mas eu disse para vocês que no construto a gente faz também da informação visual, tátil, auditiva, olfativa, tá? De todas as vias sensoriais, palatais, e é tão importante porque isso dá impacto até para disfagia, viu, fonoaudiólogos? Quando a gente falar sobre áreas de associação, a palavra ali está processamento, mas eu poderia escrever sobre a organização das informações, a gente vai falar sobre se a função está, né, para ele organizada ou desorganizada essa área, que refere-se à associação e o processamento das informações linguísticas, que é a área secundária, tá?
E na estrutura e desestrutura será sobre a saída, o planejamento, que são as áreas terciárias. Então, refere-se à saída da linguagem, isto é, ao planejamento, estruturação e execução da fala. É uma área terciária. E aí tem um outro termo que a gente usa aqui na Brace, que é fragmentada, que é quando que indica que uma produção está com planejamento comprometido, com rupturas ou estruturas sintáticas incompletas. Então, por exemplo, às vezes é um discurso que tem muitos bloqueios e hesitações, mas não tem tanto esforço para falar quanto um paciente de Broca, que o discurso dele é uma não fluência que impacta na estruturação frasal. Então, por isso que o nome é estrutura ou desestrutura ou fragmentado. Então, vamos fazer a análise? Então, como que é a global? A global a gente sabe que são a injúria, né? São lesões extensas, de grande gravidade, ou seja, com comprometimento desde hubs nobres a grandes fascículos e circuitarias. Então, eles têm uma entrada, né, das informações ineficiente. O processamento, a associação daquilo que entrou vai estar desorganizado. Consequentemente, se eu tenho falha na entrada e falha na associação, a saída estará desestruturada. Não é à toa que são pacientes que você chega próximo dele, ele até ri para você. Mas você não consegue estabelecer a comunicação. Ele tem uma falha na compreensão do que você diz. Se ele tiver, né, um discurso, pode ser um discurso extremamente grave, que aí você vai ter duas características. Se ele vier mais para componentes de circuitaria mais anterior, talvez ele esteja mais proximal de um Broca. Então, em mutismo inicialmente. Quando ele sai do mutismo, ele pode apresentar uma estereotipia, né, uma fala com telegráfica, com falha de elementos de ligação, a gramática. Agora, se for mais posterior, ele pode ficar parecido com o Wernicke, né, mais de características sensoriais. Então, ele pode ter um discurso com um jargão intenso, e aí é um jargão muito mais pontual, que talvez não tenha tantos palavras, né, que nos tragam familiaridade, que talvez seria, né, porque no Verne, que se você for gravar, tem uma ou outra palavra que ele consegue articular corretamente. E outra questão também que ele pode ter características das duas, ficar aparecendo umas alterações tanto receptiva quanto expressiva. E isso vai determinar também a gravidade desse quadro afásico, tá? Em via de regra, eu vou mostrar um outro quadro, que é o quadro que nós aqui utilizamos no nosso programa de neuroreabilitação. Provavelmente a gente vai começar por onde? Pelas entradas. E aí vem a importância do treino multissensorial. Vem a importância da VAT, que é terapia de ação visual, em que nós vamos compensar e reencontrar outras formas dele expressar. Inclusive, a terapia de ação visual não exige oralidade, exige gesto. E ela pode ser uma terapia que antecede a nossa comunicação aumentativa e alternativa, porque muitas pessoas não conseguem estabelecer uma boa comunicação aumentativa e alternativa com o afásico, porque ele não trabalha a premissa dessas questões de entrada, associação para saída. Eu tenho que entender, ter a informação, ter esse conteúdo para eu poder associar esse conteúdo e te propor uma saída. Aí você quer que eu aponte para o copo com água, mas você não entendeu que eu não tenho nem o conceito ainda do que é essa água. Você está me mostrando essa figura. Eu ainda não correlacionei a figura com um copo de água e com a ação do beber. Então, por isso que você vai trabalhar a VAT inicialmente, que é isso, o trabalho da ação visual, tá? O treino de ação visual. E na nossa plataforma tem aulas exclusivas, né, sobre esse assunto, inclusive sobre a VAT, o passo a passo da VAT. Brocar, como que estará? A entrada vai até
estar eficiente. Então, ele tem uma compreensão ali das informações, mas o que que é o problema aqui nessa área que vai estar desorganizada? Gente, é o acesso fonológico para o semântico. Então, tanto de consciência fonológica quanto para acessar a questão semântica. Você até diz para ele: Nossa, eu quero que você beba água. Olha o copo com a água. Ele olha, e, tipo, ele sabe aqui da água. Aí você fala: Então peça para mim água. E ele fica te olhando, porque essa transposição dessa informação para essa consciência fica ruim. E, logicamente, gente, a estrutura, o planejamento motor estará desestruturado. Então, por exemplo, o Broca, gente, você vai trabalhar onde? Nessas áreas associativas dele. Por isso que a gente usa tanto com o Broca, terapia tem, terapia de entonação melódica, ele se beneficia tanto da dissociação automática voluntária. Então, eu quero tomar café com, acredito que você aí está respondendo leite. Porque é uma fala automática. Então, a gente começa nessa área para melhorar essa daqui do planejamento. E Wernicke? Wernicke é aquilo, ele já tem uma falha no início, na decodificação aqui auditiva. Imagina na organização e na associação dessas informações. Estará muito ruim. E por que que a saída a gente coloca como fragmentada? Você já parou para pensar como é o discurso do Wernicke? Logorreico, anosognóstico, porque ele não percebe o próprio déficit. Então, ele tem um discurso confuso, não é coerente, não é coeso e ainda apresenta jargões. E te falo uma coisa: quando o Wernicke melhora o DPAC, o distúrbio do processamento auditivo dele, começa a ter feedback auditivo da sua própria fala, adivinha? Um discurso que era bem fluente, rápido, começa a ter autocorreções, alguns bloqueios e a hora que você fala, opa, parece que o meu Wernicke evoluiu para condução. Parece que melhorou a entrada das informações, mas na hora de transpor essas informações para as áreas responsáveis para a oralidade, para a fala, lembrando, gente, que não é apenas brocar, a gente tem que pensar no córtex pré-motor. Todos esses vão auxiliar para a iniciativa, né, para dar esse output mesmo das informações. Aqui eu estou falando muito essa questão de entrada e saída da área de Broca, área de Wernicke, mas nós temos aulas falando sobre a arquitetura da linguagem. E essa informação de que não estão isoladas, tá? Funções não estão isoladas. As funções trabalham em conjunto numa rede que ela é interconectada, e é por isso que nós acreditamos tanto na neuroplasticidade, porque nós sabemos que o cérebro é plástico, ele se reorganiza, ele é dinâmico. Então, quando o Wernicke, gente, melhora essa percepção, essa autocorreção, que o discurso dele não está ruim, sinal que ele já evoluiu para quem? Para a condução. E a condução, a entrada está boa, ela está decodificando, gente, mas o problema da condução é a associação. É organizar e processar as informações. E a fala, lógico, vai ficar fragmentada. Não fica totalmente desestruturada, mas ele tem falhas, nessa conversa espontânea, na estruturação espontânea da sua fala. O que que vai acontecer com a transcortical sensorial? Vou só dar uma pausa aqui. Lembrem-se, gente, as transcorticais, qual é uma característica que a gente verifica em comum entre elas? Eles têm uma repetição ecolálica. E é uma repetição não funcional, porque é uma fala em eco, mas é um dos ajustes que nós fazemos para a nossa terapia como um facilitador, são as repetições nessas transcorticais. E lembrem-se, elas se assemelham a essas três. Então, a sensorial se assemelha a Wernicke, a Broca se assemelha, a motora se assemelha a Broca e a mista se assemelha à condução. Qual é a diferença? Por que que não são tão iguais? É porque essas aqui você lesionou os hubs nobres, as estações nobres, enquanto essas você lesionou, sabe quem?
fibras de associação do processamento. Então, essas aqui, provavelmente, seu maior impacto terapêutico será nessas áreas de processamento, de associação da informação. Tá? A fala ficará fragmentada mesmo, porque eles terão um discurso, principalmente para a fala espontânea, para a manutenção da temática iniciada, com muita dificuldade. E a anômica tem uma boa entrada e a saída até que está estruturada. Adivinha o que que acontece com a anômica? Processamento, associação dessas informações, memória semântica, função executiva. Esse é o nosso principal foco com esses pacientes. Eu espero que esse modelo ajude muito a vocês. Por quê? Em um dos nossos e-books, o que a gente traz é essa correlação de entrada, associação e saída para que a gente monte o nosso programa de neuroreabilitação, que já é um pouco do que eu falei anteriormente aqui com vocês, falando do ponto de partida que vai acontecer com cada um desses nossos pacientes. E lembrando que, de onde vem isso? Porque a gente está falando de input, de processamento e de output, de entrada, saída e das informações terciárias, tá? E quero deixar essa frase para vocês. O cérebro é um mistério, mas entender como ele funciona é um caminho que nos leva a um futuro melhor para todos. Obrigada pela atenção de vocês. Se inscreva aqui no nosso canal e também acesse os links aqui abaixo, que tem a nossa plataforma, fala do nosso e-book e de vários cursos que nós temos online. Foi um grande prazer ter vocês aqui nesse momento comigo e até a próxima.